Esse assunto, a acupuntura constitucional dos 5 elementos, é um assunto que me fascina muito. Eu tive um primeiro contato em 2019, num congresso que eu fui. De lá para cá, eu tenho tentado me aprofundar nisso. Foi assim que me veio a descoberta do método facilitado para pulso, né, onde eu desenvolvi o método desses 5 anos para cá. A acupuntura constitucional dos 5 elementos, ela faz uma conexão muito intensa com o que é emocional, né? Pela acupuntura constitucional dos 5 elementos, cada pessoa nasce com um fator constitucional relacionado aos 5 elementos. Então, existe uma conexão uma pessoa que nasce com as características que a gente vê no elemento fogo, outros com o elemento terra, outros com o elemento metal, outros com o elemento água e outros com o elemento madeira. E baseada nessas informações, eu comecei a desenvolver um trabalho com a família mesmo, com meus amigos que iam me visitar e em troca das gentilezas eu fazia acupuntura, né? Ou vizinho, enfim. E aí eu comecei a comparar, né, esse fator constitucional meio que com a personalidade, né, da pessoa. E teve uma época que eu estudei bastante coisa da personalidade, vi que você conseguia transformar a personalidade, né? E assim eu comecei meio que fazendo as terapias de casais, mostrando que, peraí, quando vocês se conheceram era somebody love, era só amor, por que agora mudou, né? Então, desequilíbrios energéticos que podem levar à mudança de temperamento do cônjuge, né? Foi isso que eu observei. Então, assim, a gente observa muito, né, sinais e sintomas, lembrando que sinais é aquilo que a gente vê, né? E sintomas é aquilo que o paciente relata, é o que ele sente, você não tem comprovação, né? Sinal você vê, né? Ah, tenho tido umas manchas vermelhas na pele. Você olha a pele, tá vermelho. É um sinal. Sintoma, eu tenho sentido dor de cabeça. Tá, você vê até que tá com cara de dor e tudo, mas você não tem como comprovar, né? Como ver. E aí, vamos dividir por elementos, né? Então, cada um tem uma característica. O metal, por exemplo, no final eu vou falar. Vocês sabem quem compõe o metal, né? Mas no final eu vou dividir isso. Então, o metal, a cor é branco ou cinza, né? Em algumas escolas dizem cinza. O sabor é picante, a emoção é o pesar. É assim, o sabor, né? Não dá para você ver, fulano gosta de pimenta, então ele é metal. Não é só isso, tá? A gente vê que as características daquele fator constitucional são características desequilibradas. Então, é tipo ame ou odeie. Então, vamos supor uma pessoa, fator constitucional metal, ele ou ama branco e cinza ou odeia branco e cinza. Isso é um desequilíbrio, né? Quando está em desequilíbrio. O sabor, ou ele ama pimenta ou ele odeia pimenta. Porque a pessoa que tem um metal não é fator constitucional da pessoa, mas está equilibrado, não está em desarmonia, ele come um pouco, tem hora que não quer, enfim. A emoção é o pesar. O contrário dessa emoção é o desapego. O pesar é aquela da tristeza, é como se fosse um luto. Veja bem, é uma emoção exagerada, tá? Claro, a gente perde uma pessoa, a gente tem um período de luto, 3 anos, que seja, a gente sofre, né? Ainda mais que se foi recente. Isso é uma emoção normal, não é uma emoção descompensada. Agora, por exemplo, um desapego, a pessoa perdeu alguém, perdeu alguma coisa, não está nem aí, entendeu? E esse pesar, voltando aqui a falar do pesar, são pessoas que normalmente param a vida por um acontecimento. Eu falo que o luto não é só porque perdeu uma pessoa, é porque quebrou a empresa, ou se separou do cônjuge, ou porque perdeu o emprego, ou porque teve uma decepção na vida. Então, isso é um divisor de águas, tá? É um pesar, é uma tristeza que não deixa a pessoa reagir àquilo, né? É um tempo exagerado de sofrer aquela perda, né? A estação do ano é o outono,
ou secura, né? O pulmão, no caso, o metal, né? O pulmão se abre no nariz. O odor é acre. E eu questiono a amônia, porque alguns exemplos que eu já vi, alguns livros que eu já li, eles falam daquele cheiro meio amoníaco, né? E o som é o choro. Sabe aquela pessoa que fala, ai, parece estar sempre chorando, tipo isso. Aí nós temos a água. A água, a cor que representa a água. Olha, gente, muita coisa eu vou estar falando aqui que vocês já sabem, estão carecas de saber, tá? Mas eu preciso reforçar isso, né? Porque isso aí acaba sendo algo do nosso dia a dia, né? Então a cor é preta, tanto que a gente sabe a pessoa às vezes tem muita olheira, né? O órgão é o rim, nós vamos falar mais para frente, né? O sabor é salgado, então a pessoa ou ama salgado ou detesta salgado, porque o certo é a gente comer em equilíbrio. A emoção é o medo. O contrário, o outro extremo da emoção é o destemor, aquela pessoa que dirige o carro a 200 por hora, que anda de tirolesa de cabeça para baixo, que quer voar de asa delta, pular de paraquedas. Tudo que é perigoso, a pessoa é um destemor. Muitas vezes não é coragem, viu? Às vezes é um desequilíbrio da emoção. Mas a emoção mais característica que mostra que tem um elemento água, um fator constitucional água, que seja desequilibrado, é o medo, tá? Um medo paralisante, né? Porque medo, gente, é como a gente sentir medo, né? Está diante de uma situação que dá medo, é comum. Não é que você não tem que reagir. Estou falando dos exageros, tá? Então, o rim se abre na orelha, o odor pútrido ou podre. Esses livros de acupuntura constitucional dizem que a gente sente isso no paciente. Eu não cheguei ainda nesse patamar, tá? Mas eu pego muita informação, o paciente falando, o tempo todo sente cheiro de podre, sabe? Fica reclamando, enfim. E o som característico é o gemido. Às vezes aquela pessoa que está conversando com você parece estar gemendo, né? Então você já desconfia de um desequilíbrio no elemento água ou até mesmo um fator constitucional água. Madeira, na estação do ano, a gente sabe que é o fígado, né? Normalmente, o órgão. Estação do ano é a primavera, a cor é verde, né? Então, ou você ama ou você odeia o verde quando você está descontrolado na madeira, né? O sabor é o azedo, ou você adora coisa ácida ou detesta. A emoção, também os dois extremos. Você tem a raiva, o outro extremo é a frustração, né? Aquela raiva, aqueles rampantes acessos de fúria, que é um extremo, e o outro é a frustração. Uma madeira equilibrada é uma pessoa que planeja, estrategista, sabe? Não tem frustrações, né? É uma madeira equilibrada. O fígado se abre nos olhos, o odor é rançoso, a pessoa às vezes. Sabe aquele cheiro de suor? Isso aí é mais comum para a gente, enquanto examinador, sentir num paciente. É um cheiro assim, não é porque a pessoa não tomou banho, não é nada disso. É que às vezes tem esse cheiro mesmo característico, sabe? E o som do elemento madeira, do fator constitucional, ou de um desequilíbrio, é um grito. A pessoa fala gritando. Então, assim, é mais para a gente prestar atenção nesses comportamentos. E aí nós temos o elemento fogo, né? Que é representado pelo coração. A cor é o vermelho. O sabor é o amargo, a gente sabe, né? Ou ama ou odeia. A emoção, você tem nos extremos a euforia, tem aí um coraçãozinho rindo e o outro chorando. Euforia ou depressão. A estação do ano é o verão. O coração se abre na língua. O odor normalmente é queimado. Eu já tive vários pacientes com desequilíbrio ou sendo fator constitucional da pessoa, fogo, e a pessoa reclama, o tempo todo eu fico tomando banho porque eu sinto cheiro de que eu tô queimado. Eu sinto um cheiro de fumaça, sei lá. Parece alguém faz um churrasco, eu já acho que eu tô fedendo a fumaça. E o som é o riso, né? Aquela pessoa que fala rindo, ou que ri num velório, né? Então é um desequilíbrio do elemento fogo. Aí nós temos agora o elemento terra, representado pelo baço, né? Então a cor é o amarelo, o sabor é o doce, ou ama ou odeia, né? A emoção é a preocupação, solidariedade ou falta de solidariedade e despreocupação.
uma coisa muito comum num desequilíbrio de terra ou fator constitucional terra é aquela pessoa que tira a roupa do corpo para dar para o outro, mas que não aceita solidariedade. A pessoa está precisando, mas ela não aceita, porque no fundo ela até fala com o familiar, não, é o que vai fazer, não faz direito. Mas a pessoa não aceita. Não, filha, deixa isso daí, porque isso aí eu vou fazer. Sabe assim? Ou até mesmo o filho, não, não faz, não preciso, não quero. Tá precisando, depois fala, ninguém me ajuda. Não, mãe, eu queria te ajudar. Mas você não faz direito. Então, isso é um desequilíbrio de terra. Você conhece alguém assim? Conheço vários. Então, o baço, né? Se abre na boca, o odor é aromático, eu falo que é perfumoso, o som é cantado, aquela pessoa meio canto da sereia, né? Fala cantando. Então, é muito legal quando você começa a observar essas características, sabe? E você traça um perfil ou do desequilíbrio, do elemento que está desequilibrado naquela pessoa, ou até mesmo de um fator constitucional que já nasceu com aquela pessoa e que normalmente é o primeiro a ser desequilibrado, é o mais importante. Então, quem compõe cada elemento a gente sabe, né? Então, o fogo, ideia, coração, a terra é o estômago e o baço, o metal é o intestino grosso e o pulmão, a água é a bexiga e o rim, a madeira é a vesícula biliar e o fígado. Sempre lembrando que o que representa mesmo é o órgão, né? Tanto que quando a gente vai estudar essas emoções, a gente fala muito da segunda linha da bexiga, né? Tem os chu dorsais, muitos pontos a gente pega na segunda linha da bexiga, que é para tratar a emoção, mas esses segundos pontos que representam são dos órgãos sólidos, tá bom? Então, fígado, coração, baço, pulmão e rim, certo? E isso, assim, eu encerro essa apresentação, que é um assunto que eu sou apaixonada. Aí nós nos vemos na próxima aula. Até lá!